Partimos para a análise, o comentário e o debate neste Jornal de Sábado com os convidados da SIC Notícias. Ricardo Marchi, investigador do ISCTE e professor da Universidade Lusófona, e também com o João Maria Joné, comentador SIC. Meus senhores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu gostava de começar por falarmos precisamente deste programa eleitoral, começando por si. É um bom programa, ou melhor, é uma boa introdução ao programa eleitoral? Sim, eu diria que a caratteristica principal desse programa eleitoral que foi apresentado é que encarna aquilo que era o primeiro projeto de André Ventura quando fundou o Partido Chega, ou seja, aquilo de criar um partido que fosse a grande casa das direitas portuguesas. Agora sabe que neste momento tem a possibilidade de tornar-se a força hegemônica até do centro-direita português devido às crises dos outros competidores naquele espaço político, e apresentou um programa que claramente fala a um eleitorado muito mais largo do centro-direita, até faixas largas de eleitorados moderados, abandonando, por exemplo, o hiperliberalismo econômico do primeiro programa de 2019, ou também expressões mais polêmicas, típicas dos programas de 2021. Portanto, é um programa para o projeto inicial que André Ventura tinha quando fundou o Partido Chega. Inclusivamente também deixa cair, por exemplo, a expressão ideologia de género, porque no 6º capítulo, intitulado Vamos libertar o ensino das ideologias, esta expressão ideologia de género, que André Ventura tanto tem utilizado, nomeadamente nos últimos dias, nem aparece aqui. Não, bem, este tema da oposição às teorias de género e, por exemplo, aos programas LGBT nas escolas permanecem dentro dos capítulos de proteção dos jovens ou de promoção da família tradicional, quando aí nas entrelinhas ainda permanecem estas ideias aqui. Agora, certas terminologias, não só nestes temas, mas também, por exemplo, no tema da imigração, no tema da demografia, foram reajustados exatamente por isso, para conseguir falar a um público que já não é de 7% do eleitorado, mas que quer ser de 20% do eleitorado nas expectativas deles, como certas sondagens dão. João, e isto demonstra o quê? Que não há coerência na parte do Chega? Obviamente que não há, e já falámos disso aqui várias vezes, não é? André Ventura, ao contrário do que o Ricardo diz e me parece, nunca teve uma convicção no corpo sobre o que é que queria. Este partido chama-se Chega porque se chamava Chega do Rio. E a lógica, de facto, houve uma lógica uma vez de ser a casa das direitas, isto já depois de André Ventura ser o grande padroeiro do PSD, do centro liberal, e de andar a escrever no Correio da Manhã que queria mais refugiados na Europa e que o PSD tinha que ser mais humanista e que não podia estar tão agarrado a mantras neoliberais. Portanto, já houve muitos André Venturas, como o Ricardo disse também bem. Eu acho que o primeiro projeto do Chega que foi apresentado foi um projeto libertário, de destruição do Estado Social, de fim da escola pública, fim da saúde pública. Agora temos um projeto que é o normal nesta extrema-direita, que é a mais perigosa, que é a extrema-direita que quer a conquista do poder a todo o custo para o usar de forma autoritária quando lá chegar. É um projeto que é para agradar, como diz o Ricardo, é para públicos grandes, porque o que torna esta extrema-direita mais perigosa do que a nossa extrema-direita tradicional é que, como ela não tem convicções, não é coerente, ela apanha uma rede muito grande de gente e, apanhando essa rede muito grande, depois ocupa lugares de poder que usará como usa na Hungria, usou na Polónia, usa em Itália, usa na Áustria, para imprimir uma lógica de deterioração da democracia e de conquista do poder. Mas, Ricardo, isto que Ventura está a fazer e este rumo que está a seguir, deve dizer-se ou não que o Chega está a defraudar as expectativas de quem acreditava que o sistema ia ser mudado? Recordando que o Chega tem estado a ir buscar não sei quantas pessoas ao PSD, uma delas foi buscar, mas já a descartou, mal ao diabo eu. Está ou não a fazer isso? Não, eu creio que a leitura que nós podemos fazer da estratégia do André Ventura é a mesma que podemos fazer, por exemplo, da Giorgia Meloni na Itália. Quando André Ventura cria o seu partido em 2018, e depois apresentou nas eleições de 2019, era um partido de poucas dezenas de pessoas com uma determinada identidade política, e ao longo dos anos se tornou um partido não só de 30, 40 mil filiados, mas de dezenas de milhares de eleitores
eleitores. Portanto, ele, na última convenção que fizeram, explicou claramente que, falando até com a base do partido, se deu conta que determinados temas, como a imigração, não podiam ser apresentados de uma forma tipo etnonacionalista, porque não era aquela identidade do partido que foram construindo, mas de uma forma que a própria Giorgia Meloni utiliza na Itália, ou seja, de contraste à imigração clandestina, mas, por exemplo, de abertura à imigração, independentemente das necessidades econômicas. E a mesma coisa se pode dizer sobre os temas da família, sobre o tema dos valores. Portanto, ele sabe que o eleitorado que está disponível para o Chega neste momento é um eleitorado liberal na economia, mas com atenção também ao papel do Estado na proteção social, é um eleitorado conservador no valores. Mas, e, portanto, se há 5 a 0 de uma maneira e que agora é completamente diferente, pode dizer-se André Ventura não tem coluna vertebral? Não se pode. Um partido tem que moldar-se também independentemente do eleitorado que chama, né? De certeza, aliás, isso já se vê nas redes sociais, por exemplo, as correntes mais radicais do nacionalismo étnico, por exemplo, que existe em Portugal, estão muito desagradadas com este programa eleitoral. Agora, o que é que acontece? O que é que representa eleitoralmente estas componentes? Não representa absolutamente nada. E André Ventura tem, como todos os partidos legitimamente têm, um projeto de participação nas eleições para a conquista do poder. Portanto, ele identificou quais são as características das direitas portuguesas e construiu um partido moldado sobre as características das direitas portuguesas. João? Eu acho que isto é uma caracterização das direitas portuguesas nas quais eu, enquanto pessoa de centro-direita, não me revejo absolutamente nada. Mas 20% dos portugueses, pelos vistos, se revêem. Isso não temos. Até agora temos 7,2%. Na sondagem. Até agora temos 7,2%. Mas mesmo que se encontrem 15% neste tipo de direita, nós não podemos desprezar esse tipo de direita. Existe, é um partido constituído para conquistar o maior número de eleitores e chegar ao poder. Isto é o ABC de um partido político. Quando dizer que um líder político, para tentar de alargar a sua faixa eleitoral, está a defraudar as franjas iniciais que o apoiaram, vale aquilo que vale. Historicamente é um registro importante, mas também politicamente é um bocado contraditório com aquilo que é o projeto de um partido que quer ser um partido dominante do centro-direita português. Este é o projeto do André Ventura. Eu concordo imenso com a comparação que o Ricardo faz com a Giorgia Meloni, que é uma pessoa que quer ser uma primeira-ministra presidencial, quer ganhar as eleições por um voto e ter 55% dos deputados, quer fazer estados de emergência quando lhe apetece com base em alarmes fictícios de imigração, quer limitar o direito à manifestação. Portanto, eu acho que André Ventura, de facto, quer caminhar nesse caminho dos neofascistas italianos e acho um caminho perigoso. Acho que a direita portuguesa não tem de todo tanta tradição neofascista como têm os italianos. Os italianos tiveram um partido neofascista desde 46 na sua democracia. A direita portuguesa não é isso. E estes 20% de uma sondagem, eu ainda nem sequer vi até podemos falar de 15%, 13%, 14%, mas são sempre percentagens importantes que vão a determinar a reconfiguração da direita portuguesa e a possibilidade de construir um governo no centro-direita. E sabemos que se são de direita, a questão é essa. Por exemplo, dos 7,2% dos 399 mil votos cá nas últimas legislativas, uma conta muito rápida leva-nos a ver que os votos brancos e nulos e os votos em partidos abaixo da linha d'água parlamentar reduziram 200 mil votos. Se, por acaso, parece-me provável que as pessoas que vão para um boletim de voto, chamar nomes aos políticos, passem a votar no partido que diz Chega. Se isso forem 2/3 do eleitorado do Chega, não é um partido de direita, é um partido de protesto. E eu acho que até um bocadinho insultuoso para a direita democrática portuguesa que se diga que isto é a casa das direitas. Isto não é a casa das direitas, isto é a casa dos populismos. E não é a casa do liberalismo económico, porque estamos aqui a ver pessoas a propor ter administradores do Estado nas empresas privadas a controlar o que é que elas estão a fazer. Para os bancos a pagar crédito de habitação. Exato. Alterar, por exemplo, a questão de posição em relação, por exemplo, à questão da taxação de empresas de combustíveis. Pôr a União Europeia a pagar as reformas ao nível do salário mínimo, mas depois ser contra a Europa. O que nós estamos a assistir um pouco por toda a Europa, e é por isso que Le Pen e Salvini vêm cá apoiar André Ventura, é um projeto de poder que não é nacional, é um projeto de poder europeu para transformar a União Europeia, porque a extrema-direita percebeu, tal como o centro percebeu originalmente, e essa é a ideia original da União Europeia, que a União Europeia é um ótimo veículo para moldar a Europa. E vai querer moldá-la. Mas isso faz parte da política democrática. Ter um projeto alternativo em relação aos teus competidores mais de centro, mais de esquerda, apresentar-te às eleições.
apresentar-te às eleições, ganhar os votos e mudar as políticas da Europa ou as políticas nacionais. Ou seja, eu não estou a ver qual é o problema perante aquilo que são os normais funcionamentos da política democrática. Uma pessoa pode não gostar daquela proposta ou pode não considerar aquela proposta igual àquilo que ele gostava que fosse a direita. Mas isso não quer dizer que no eixo direita-esquerda aquela proposta se posiciona na direita do espectro político português. O problema são as balizas do que é uma democracia, porque uma democracia não é só votar de 4 em 4 anos. Se fosse, a Rússia era uma democracia, que era o que o Salvini andava a dizer, o amiguinho do André Ventura, andava a dizer até há relativamente pouco tempo. A Rússia não é uma democracia. E a Hungria é uma democracia com muitas falhas. A democracia não é só isso, é preciso as pessoas que a protagonizam, que concorrem às eleições, serem também democratas. Portanto, a Itália de Giorgia Meloni neste momento não é uma democracia. É uma democracia. A Suécia, apoiada pelo Sweden Democrat, não é uma democracia. A Áustria, onde governou a FPO, não é uma democracia. Estamos cheios de não-democracias na Europa Ocidental. É uma democracia ameaçada por forças antidemocráticas que estão dentro do poder, mas não o controlam na totalidade. Certo? Mas na Europa Ocidental, nós não vivemos no far west legislativo. Nós temos instituições, em particular os tribunais constitucionais, que defendem as democracias e nunca se levantaram contra esses partidos. Por quê? Porque são atores legítimos das democracias austríaca, italiana, espanhola, sueca, portuguesa. Ainda há dias o Tribunal Constitucional da Alemanha tomou uma decisão muito importante relativamente ao partido de extrema-direita. E ameaça tomar uma decisão semelhante em relação à AfD. Em relação ao NPD, não ilegalizou, já poderia ter feito várias vezes e não o fez, cortou-lhe os financiamentos. Mas nós já temos casos de partidos que foram inconstitucionalizados. Sim. O Vlaams Blok foi inconstitucionalizado e poucos meses depois refundou-se como Vlaams Belang. Agora, a Bélgica não é uma democracia por ter um partido tão importante. Ninguém disse isso. A democracia belga é ameaçada pela presença do Vlaams Belang essas como forças partido... são ameaças à democracia e as instituições não nos protegem de tudo. Haviam instituições nos anos 30 e o que o Ricardo parece estar a dizer... Não estamos nos anos 30, não estamos nos anos 30, não estamos nos anos 20, não estamos nos anos 40. Nós temos estes partidos fortes nas democracias ocidentais desde os últimos 40 anos, pelo menos. Em 40 anos mudam de opinião de forma tão radical no espaço de 5 anos? Não percebi, desculpa. Partidos fortes, acabou de dizer, temos partidos fortes. O Chega tem 5 anos e já está na mesma família. Já mudou de programa eleitoral inúmeras vezes. Isso é um partido forte? Pode não se gostar deste... Não é questão de gostar ou não gostar. É um partido forte que muda em 5 anos tanto de posição? É um partido que se está a tornar um partido forte. É um partido que começa com 1% de eleitores. Mas é um partido que merece ser forte? E se torna um partido possivelmente com 15% de eleitores. Faz um percurso de moldagem também do seu discurso e da sua identidade. Mas isso não é típico do Chega. Muitos partidos que começaram com 0, alguma coisa por cento e hoje em dia são partidos importantes. Os Sweden Democrats, por exemplo, começaram na extrema-direita da Suécia nos anos 80 e hoje em dia são outra coisa. A Rassemblement Nacional Francês de Marine Le Pen não é a Frente Nacional Francesa de Jean-Marie Le Pen. As mudanças ao longo das décadas são naturais em partidos que crescem e se tornam fundamentais nas democracias europeias. Eu percebo, isto é a tua área de especialidade, não é, Ricardo? E sendo a tua área de especialidade da extrema-direita, eu percebo, se eu passasse anos a estudar serpentes e se ninguém ligasse muito a serpentes... Um serpente. Se ninguém ligasse muito a serpentes e de repente, passado um bocado de tempo, toda a gente queria saber de serpentes e estavam a propor eliminar as serpentes, eu se calhar até vinha à televisão defender serpentes. Mas parece-me a minha posição é devido ao fato que não me elimine o objeto de estudo se não perco o emprego. Não, eu acho a questão não é essa, Ricardo. A questão é questionar a objetividade eu falo destes partidos aqui com base nos dados empíricos dos últimos 40 anos. Dados empíricos, só que os meus não contam, os anos 30 não contam, a Hungria não conta, a Polónia não conta. Tudo o que é dados empíricos contra a teoria de que estes partidos são perigosos não conta. Eu não te estou a dizer que o Viktor Orbán não é um político que do liberalismo passou para a direita radical. Agora, aquilo que eu estou a dizer é que a Hungria de Viktor Orbán não é o Portugal de 2024. A democracia de Viktor Orbán não é a Itália de Giorgia Meloni. Dizer que uma coisa... Não podemos fazer um saco e por dentro tudo, desde Adolf Hitler até o Gerd Wilders. Não funciona assim a política. É o conceito da extrema-direita, não é? Tal como no conceito da extrema-esquerda se põe tudo, desde o Stalin ao Hugo Chávez, não se põe tudo, porque ninguém disse que a Mariana Mortágua, nenhum analista disse que a Mariana Mortágua é o Joseph Stalin. Ninguém disse que o Partido Comunista... Por acaso, há pouco tempo, o Partido Comunista Português, no Avante, defendeu o Joseph Stalin da Mariana Mortágua. Sim, mas não me parece que sejam analistas políticos, são políticos, ok? Portanto... Pronto, mas a questão aqui é só essa, nós temos ou não
queremos ou não saber do facto disto poder ser uma ameaça. É que há dados empíricos para dizer que é e há dados empíricos para dizer que não é. E tu estás a dizer que só escolhes os dados Mas quais empíricos. são os dados empíricos que dizem que Giorgia Meloni é uma ameaça para a democracia italiana? Quais são? Os dados empíricos são, resulta de um partido neofascista que durante anos quis acabar com a democracia italiana. Não quis acabar com a democracia. Entrou em 46 no Parlamento e permaneceu até aos anos 90 dentro do Parlamento sem nunca ameaçar a democracia italiana e governando muitas cidades. Nunca teve votos para ameaçar a democracia Era um partido de 5%. Tinha 2 milhões de eleitores. E nos anos 90 participou em vários governos. Certo. Alguma vez eliminou a democracia italiana? Alguma vez fez uma estamos a tentativa de comparar golpe um na parecer democracia minoritário com um primeiro-ministro? Estamos a comparar uma coligação com um governo de um só partido? Portanto, agora que a Giorgia Meloni é absolutamente dominante no governo italiano, porque tem quase 30% dos votos em relação aos outros dois que têm 6%, 7%, acha que nos próximos 4 anos vai constituir um regime não democrático na Itália. Itália. Tem que ser 4 anos? Como é que um estudo... Nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, eu garanto que a Giorgia Meloni até terá 70 anos de vida, nunca irá pôr em... Tenho a certeza porque tenho historial daquele tipo de direita italiana desde 1946 até hoje. Eu só tive umas cadeiras de história na faculdade, mas lá os historiadores normalmente não diziam que por uma coisa nunca ter acontecido, não era essa a razão pela qual ela não ia acontecer. Não me parece que se possa ter a certeza do futuro. E podemos, se calhar, falar um bocadinho da possibilidade de ameaça, como possível. Eventualmente possível, não é? Sim, então aí poderia dizer-te que, devido aos casos de corrupção do PSD ou do PS, Portugal vai se tornar de certeza uma cleptocracia antidemocrática nos próximos anos. Era o que o André Ventura estava a dizer. Mas ele é um político, eu sou um analista. Com a bola de cristal podemos mudar todos os cenários possíveis, né? Agora, com os dados que temos, eu te garanto que não dá. Este tipo essa de garantia não pode ser feita. Não pode dar. Veremos daqui. Essa garantia era uma garantia para um político dar, não é para um analista dar. Mas é um político também que deixa cair vários temas, como já falámos, e que está a dizer que o sistema político está podre. Mas o sistema político está realmente podre, na sua opinião? Não, estas são claramente as narrativas políticas dos populismos de direita. Né? Ou seja, criar uma dicotomia entre os tais portugueses de bem e uma casta, uma elite corrupta que deu cabo do país. É a mesma estratégia comunicacional que utilizou o Milei na Argentina e que funcionou. Portanto, que se pode replicar em vários outros exemplos de desses novos políticos que se movem na direita do espectro político. Isto não é novidade nenhuma, este tipo de abordagem das narrativas nacionais, absolutamente nenhuma. São narrativas que já deram no assalto ao Capitólio, no assalto à sede dos 3 poderes, de que o poder está podre e tem de ser o povo puro a purificá-lo da sua podridão, certo ou errado? Sim. Ou também não podemos pegar nessa empiria? Agora, não me parece que o Brasil, quando chegou o Lula, houve golpe de Estado. Não me parece que os Estados Unidos se tornaram um país antidemocrático. Não me parece que o PiS na Polônia, quando perdeu as eleições, chamou às armas os polacos, deixou o poder, e até por acaso o Tusk é que mandou prender deputados e mandou a fazer cair jornalistas. Só o PiS é que diz isso. Como? Só o PiS é que diz isso, que o Tusk mandou prender deputados. A minha questão... Os deputados, quando protestaram dentro da... Ideias finais para concluirmos, João. Não, a minha questão é só esta. Nós vemos estas ameaças pelo mundo, as pessoas veem e sabem e conhecem o que é que já se passou em Portugal, o que é que estas forças representam. Estes deputados do Chega que são salazaristas, as pessoas sabem que são, porque já há muitos anos que se mexem na política portuguesa como salazaristas. Todos os nossos deputados do Chega são salazaristas. Há uns que são, certo? Uns que são, isto com certeza. Concordamos os dois. Como era salazarista quando estava no PSD e como era salazarista quando estava no CDS. Certo, ninguém está a dizer o contrário, são salazaristas. E, portanto, as pessoas sabem o perigo que já conheceram. Isso é uma experiência portuguesa, que as pessoas conhecem. E é uma experiência que, olhando lá para fora, também tem acontecido em vários sítios. E as transições democráticas estão a deteriorar-se. Até na Polónia. As normas que eram seguidas já não estão a ser seguidas da mesma forma e há apelos à violência cada vez maiores. Ignorar isto parece-me perigoso. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo ao Jornal de Sábado. Vamos certamente continuar a falar cada vez mais destas questões nos próximos tempos, porque o Chega não está para desaparecer nos tempos mais próximos. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.